Olá, pessoal. Em nossa última aula de Sociologia, vocês viram um pouquinho aí em relação ao que é a globalização, como que ela interfere no nosso modo de vida. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é a governança global, de que forma ela surgiu, por que ela surgiu e como que ela interfere nos modos de organização das diversas nações que compõem o mundo inteiro. Então, uma das características principais dos estados modernos é que eles são vários, né? Então, isso é inegável e a gente vive num mundo onde ele é composto por diversas nações, com diversos costumes e diversas culturas. Não há um estado global, ou seja, não tem um estado que mande em todos os outros, apesar de nós termos diversas potências mundiais. Isso significa que os vários estados precisam negociar suas diferenças e se organizar para enfrentar problemas que não se restringem às fronteiras. Então, na aula anterior, vocês viram o que são, por exemplo, os problemas globais. Então, para que vem surgir essa governança global? Para que entre em comum acordo os problemas que vão existindo nas diversas nações, né? Então, negociam e vão criando soluções e regras para que todos os países cumpram e se tenha uma certa organização dentro desse sistema. A formação dos Estados nacionais produziu um sistema internacional que se baseia na competição entre eles e no reconhecimento da autoridade de cada Estado dentro do seu território. O sistema Westphalia ficou assim conhecido porque se considera que seus princípios foram reconhecidos através do Tratado de Münster, assinado em 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos na Europa. Então, o que aconteceu aí? Obviamente estava acontecendo essa guerra, que foi conhecida como a Guerra dos 30 Anos. Então, viu-se a necessidade de assinar um tratado para que se pudesse findar a guerra. Então, ficaria descartado algumas coisas. E esse sistema Westphalia, ele surgiu e ele veio, através do Tratado de Münster, garantir que cada um teria uma força, cada Estado teria uma força, seria fortalecido e seria garantido assim um sistema de paz entre as diversas nações que compunham até então o Tratado de Münster. Entre as principais características do sistema da Westphalia, descrito pelo cientista político inglês David Held, destacamos o seguinte. Então, tem algumas principais características que foram destacadas, além de outras, né? Mas essas foram as que ganharam uma maior relevância. Primeiro aí, o mundo consiste de estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior que o deles. Né? Então, é igual se a gente for utilizar como exemplo nós mesmos. A gente sabe que a gente tem uma autonomia e a gente, de repente, não vai querer receber ordens sem que haja uma lógica por detrás dela. Né? Então, dentro dessa lógica de raciocínio, é esse primeiro ponto. A cada estado cabem as funções de fazer as leis, aplicá-las e julgá-las dentro do seu território. Então, cada nação aí, de acordo com aquilo que eles convém mais adequado, de acordo com a cultura, os costumes, vão fazer essas leis e vão aplicá-las para que todo mundo possa seguir o mesmo caminho. O direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados, né? Então, por mais que estados tenham essas leis diferentes, vai existir um certo sistema de integração entre eles, onde algumas coisas serão respeitadas, algumas regras serão respeitadas. As divergências entre os estados serão resolvidos, na grande maioria das vezes, pela força. Então, aqui entra o poder de guerra de cada estado. E o 5, o último, a prioridade do sistema é colocar apenas um mínimo de restrições para a liberdade de cada estado fazer o que quiser. Então, aqui ele vai estabelecer esse mínimo de restrições. Por quê? Porque senão todo mundo vai sair, por exemplo, decretando guerra para um outro país, tomando alguma atitude rude em relação a outro país, e com isso, isso ficaria mais limitado. Né? Então, essas 5 características aí acabaram se tornando as mais essenciais do sistema Westphalia.
Esse sistema, o sistema Westphalia, predominou por vários séculos. Digamos que era um acordo que existia entre as nações naquele período, né? Então foi ele que reinou durante muito tempo. Entretanto, o sofrimento e a destruição que as duas guerras mundiais do século XX causaram no mundo todo fizeram crescer a ideia de que alguma força de coordenação entre os estados precisava existir. Um exemplo, no ponto 4 do sistema Westphalia, fala que, se for necessário, pode-se utilizar a força para resolver determinados impasses. Então, viu-se a necessidade de criação de um outro modo de organização a nível mundial. Por quê? Porque viu-se que muitas pessoas sofreram, muitas vidas foram cessadas, muitas famílias, né, perderam entes queridos por conta das duas grandes guerras mundiais aí. Então, começou-se a estudar e analisar algo que pudesse modificar essa realidade. Esse aqui é um exemplo do que já estava se caminhando para isso acontecer. Foi uma sessão de julgamento de Nuremberg. Aqui já é um julgamento onde tentava-se reprimir os atos cometidos contra que Nuremberg fez, aliás, perdão. Então, aqui várias nações estão se juntando para ir contra Nuremberg, porque ele cometeu muitos atos de violência excessiva contra os judeus no período aí da guerra. Então, aqui a gente já vê um exemplo de como as nações elas começam a se organizar para reivindicar alguma coisa que é desejo de todas elas. Diante desses desafios, desde 1945, o final da Segunda Guerra, tem se formado uma nova maneira de pensar a governança global. Né? Então, justamente por conta desses números de mortes, vamos direcionar um caminho novo aí, vamos buscar algo que garanta a equidade entre todas as nações. Assim, o símbolo máximo dessa concepção foi a criação da Organização das Nações Unidas, que é a famosa ONU, cujo objetivo é servir de espaço onde os diferentes estados podem tentar resolver suas diferenças pacificamente, sem que haja essa necessidade de guerra, sem que haja a utilização da força para conseguir os seus objetivos. Dentro da organização da ONU, a gente tem algumas subdivisões. As instâncias mais importantes delas são, primeiro, a Assembleia Geral, que cada um dos 190 membros, eles têm direito a um voto. Então, sempre quando são feitas essas assembleias, essas reuniões para decidir alguma coisa, os países membros vão lá e opinam. O Conselho de Segurança, que ele é formado por 5 membros permanentes. Né? Então, esses 5 países eles não são alterados, né? E eles prevalecem até hoje, que são os Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. E nós temos um grupo de 10 membros que se alternam, né? Então, além desses que são essenciais, aí, os 5 que compõem o Conselho de Segurança, tem uma alternância entre 10 membros. Lembrando que nada é aprovado sem a concordância dos membros permanentes, que são os 5 lá do Conselho de Segurança. Então, é o princípio de unanimidade das grandes potências, né? Que são os grandes nomes mundiais atualmente. Então, aqui é o esquema de como essa organização ela acontece, né, em ordem de hierarquia. Entre as características do sistema das Nações Unidas descritas por David Held, destacamos as seguintes. Primeiro, o mundo consiste em estados soberanos, diversos estados, obviamente, que entretanto mantêm entre si relações próximas. Em alguns casos, os indivíduos ou grupos podem ser reconhecidos como atores legítimos nas relações internacionais. Por que isso acontece? Porque muitas vezes em alguns países, alguns grupos de pessoas, alguns grupos de indivíduos, eles são perseguidos, principalmente grupos étnicos. Então, os outros países, né, países próximos, por exemplo, eles apelam para tratados ou soluções internacionais para defender o direito dessas pessoas, para conciliar ou ajudar esse grupo de pessoas.
Número 2. Povos oprimidos por impérios coloniais têm o direito de determinar o próprio destino. Então, aqueles grupos que até então sofriam com repressão, agora poderão tomar um novo caminho e um novo rumo, assegurados aí através dessas características descritas por Held. O 3. Há alguns valores que devem limitar a ação dos Estados. O uso da força em situações em que esses valores sejam violados e não deve ser considerado legítimo. Então, por exemplo, alguma nação ela está fazendo algo que foi acertado lá na Assembleia que ela não deveria fazer. Então, o que vai acontecer? As outras nações irão intervir, como, por exemplo, em alguma situação de genocídio. Então, que é um assassinato aí em massa dos membros, dos cidadãos que compõem essa nação. Então, outras nações elas irão intervir por quê? Porque essa nação em si que cometeu o genocídio, ela foi contra algo que foi estabelecido por todos. 4. Há uma preocupação maior com o bem-estar dos indivíduos e um esforço para que os estados tratem seus cidadãos de acordo com os padrões mínimos. Padrões mínimos, alimentação, saúde, saneamento básico, algumas situações em que algumas pessoas são expostas a situações degradantes, então os estados próximos, eles também ajudam a intervir para que essas coisas elas não aconteçam. E o último, 5, o objetivo do sistema é garantir a paz, que é o principal intuito da ONU, e o progresso dos valores e direitos fundamentais reconhecidos como válidos. Então, por isso que tem até a questão dos direitos humanos aí, que ela intervém em situações assim. Além dessa divisão, a ONU ela possui organismos e fundos para atuar em alguns campos específicos, como a OMS, que está em bastante evidência por conta do coronavírus, que é ligada à área da saúde, e a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Criança, que atua e apoia políticas relacionadas à educação, alimentação, proteção das crianças. Então, quando a gente percebe que em algum local do mundo existe uma desnutrição de um grande número de crianças, a Unicef ela vem e ela consegue atuar. Além da ONU, há outras organizações internacionais como importante atuação, como o OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que é o incentivo entre o livre comércio entre os países, e o Banco Mundial, que fornece empréstimos e consultoria para projetos de desenvolvimento. Então, o Brasil ele está ligado a essa questão da OMC e ele sempre tenta negociar com o Banco Mundial para aí, investimentos dentro do nosso país. Seria equivocado dizer que o sistema das Nações Unidas substituiu o Westphalia? Não, porque o Westphalia, em alguns pontos, ele ainda atua, ele ainda é vigente. As Nações Unidas não têm um monopólio da violência legítima no mundo. Aliás, nem sequer tem um exército. Então, quando alguma nação está descumprindo alguma coisa, as nações elas intervêm, porém, se essa nação, se esse país se recusar a seguir as normativas que foram pré-estabelecidas, as Nações Unidas elas não têm um exército, elas não têm nada que possam dirimir essa situação. Que um exemplo disso que foi o que aconteceu em 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Então, as Nações Unidas elas eram contra, porém, os Estados Unidos manteve essa decisão e foi onde que aconteceu a Guerra do Iraque. Então, ela tem esse sistema de essa predominância de tentar negociar, mas, porém, ela não consegue obrigar isso a acontecer. Aqui é um brasileiro que ocupou diversos postos na ONU, que foi Sérgio Vieira de Mello, que é o moreninho. Se é verdade que a política internacional ainda é feita fundamentalmente pelos Estados, também é verdade que parte importante dela consiste em tentar influenciar as organizações internacionais ou utilizá-las para os objetivos de cada país. Assim, parte importante da luta econômica entre os Estados se dá nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Se a globalização continuar a se desenvolver,
é provável que esse tipo de negociação se torne cada vez mais decisiva. Então, vejam mais uma vez o que predomina, né, nessa organização, nesse sistema todo. O protecionismo econômico. O que é esse protecionismo econômico? É favorecer a economia do país. E como que isso favorece? Se favorece através do sistema de globalização, que nós estudamos no tópico anterior. Então, essas medidas protecionistas elas se tornam mais comuns e aumenta-se a questão tributária e tarifária de alguns produtos para que se tenha maior rentabilidade. E alguns países, algumas nações fazem acordos assim para que se, como diz o ditado, para que se mantenham fechado entre eles e apenas eles possam se desenvolver. Aqui são os países que mais aplicaram essas questões de medidas protecionistas. Lógico que nós temos a União Europeia aí, e o Brasil ele também está aqui nesse ranking, tentando garantir o dele também, assim como as grandes potências. Há, enfim, uma última razão pela qual as organizações internacionais são importantes. Elas são um espaço para que os diferentes países legitimem seu poder no cenário internacional. Então, para que ganhe notoriedade, para que ganhe relevância diante de todos os outros países. O especialista em relações internacionais estadunidense Joseph Nye criou o conceito de poder suave. O que é esse poder suave? É a capacidade que os países têm de atrair aliados por meio de seus valores e de sua legitimidade. Como que isso vai acontecer? Como que esses países vão garantir isso tudo através de valores ou legitimidade? Um exemplo dado. Muitos adversários dos Estados Unidos não apoiam a rede fundamentalista Al-Qaeda, que periodicamente realiza atentados contra alvos dos Estados Unidos, por rejeitar os valores religiosos que ela defende. Podemos dizer, portanto, que a Al-Qaeda tem um poder suave bastante limitado. Pessoas e instituições poderiam se aliar a ela e não o fazem porque não concordam com seus valores. Então vejam como que isso acontece. Muitas nações, muitos países, eles são contra, digamos, aos Estados Unidos, a grande potência. Porém, não se aliam a um grupo aí, a Al-Qaeda, por exemplo, por quê? Porque eles são contra a forma com que eles agem, né? Todo mundo tem conhecimento que eles utilizam-se de muita violência física para conseguir conquistar aquilo que eles querem. Então, por esse extremismo, por essa forma de atuar, muitos outros países não dão apoio à Al-Qaeda e poderiam dar, porque também não são adeptos aos Estados Unidos, mas esse poder suave aí, essa capacidade de legitimidade e de valores inseridos aí faz com que não se atentem e não se coloquem dentro desse grupo. As organizações internacionais, por serem espaços em que os países discutem pacificamente suas diferenças, fortalecem a legitimidade dos que nela atuam. Voltando ao exemplo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Embora esse fato mostre que a ONU não teve poder para impedir a invasão, é significativo que os Estados Unidos tenham antes tentado convencer os demais países membros da organização que ela seria justificável. Então, vamos fazer a Assembleia Geral da ONU e vamos tentar convencer os Estados Unidos de que não seria algo bacana, não seria algo relevante invadir o Iraque. Porém, também tem-se que nessa reunião, os Estados Unidos também tentou defender o ponto de vista deles, alegando que isso seria justificável, que isso teria um embasamento. Então, existem diversos aspectos dentro dessa organização das Nações Unidas. Cada um respeita aquilo que é delimitado, mas sempre procurando favorecer a sua nação, o seu país. É também possível notar que a decisão de invadir sem a autorização da ONU diminuiu o poder suave estadunidense. Cidadãos de diversos países aliados aos Estados Unidos não reconheceram a legitimidade da invasão. Então, da mesma forma que muitos não acatam o sistema que a Al-Qaeda utiliza, por questões de valores, por questões legítimas, muitos também não foram a favor da invasão dos Estados Unidos.
logo depois do ataque lá do 7 de setembro. Então, essa questão da legitimidade aí, ela vai rogar muito e ela que vai exigir que os governos apoiem ou não apoiem determinada ação, determinada situação que possa ocorrer em alguma nação do mundo inteiro. Tá? Então é isso, pessoal. As atividades também estarão disponíveis. Até a próxima.